No domingo passado, nós fizemos uma reflexão a partir de uma pergunta que Jesus fez a um homem que ele curou da cegueira. Naquele processo de cura, Jesus pergunta para aquele homem: você vê alguma coisa? E essa pergunta eu quero renovar nesta noite. Você vê alguma coisa? Lembra que lá em Marcos 8, conforme nós vimos no domingo passado, nós tínhamos um homem que passou por 3 etapas. Ele não enxergava nada, ele era um cego. Aí Jesus pega ele pela mão, curiosamente sai para um passeio, porque eles saem da aldeia. E aí, mais curiosamente ainda, Jesus cospe nos olhos deste homem, e esse homem passa a ver. Mas também, curiosamente, Jesus pergunta: você vê alguma coisa? E ele diz: vejo as pessoas, mas eu não vejo bem. Eu vejo elas como se elas fossem árvores que estão caminhando. E aí então Jesus mais uma vez agora toca nos olhos daquele homem, e aquele homem passa a enxergar perfeitamente. Então são 3 estágios aqui: sem visão, com visão sem discernir e finalmente com visão perfeita. Quando nós não cremos no Senhor Jesus e não temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, nós não temos visão espiritual, porque morto não enxerga. Devido ao pecado, o espírito humano foi mortificado, ele perdeu a presença do Espírito de Deus, e sem a presença do Espírito Santo de Deus, que a vida, o nosso espírito estava mortificado. Quando nós cremos no Evangelho por ação deste próprio Espírito Santo, nosso espírito ganha vida, e vivo pode enxergar. Então, nosso espírito passa a enxergar espiritualmente. Então, sem Jesus, sem nenhuma visão espiritual. Acontece que quando a gente passa a ver, não necessariamente a gente vê com clareza. Por exemplo, eu estou vendo vocês, estou vendo seus rostinhos, mas se eu fizer assim, eu sei que vocês estão aí, eu vejo figuras, mas eu não vejo os seus lindos olhinhos. Eu não consigo ver a sua expressão facial, né? Mesmo pela máscara, realmente eu não consigo. Tem um brilho, alguma coisa maravilhosa vindo aqui da frente, a minha esposa, mas demais aqui é uma massa, assim, né? Porque eu perco a definição. Agora, quando eu coloco meus óculos, aí eu consigo ter definição. Eu lembro ali pelos 33 anos de idade, quando eu reconheci que eu não estava enxergando bem, eu fui fazer o exame com o oculista, e eu particularmente eu vou num que ele não faz pergunta, ele já te dá respostas direto. Eu sentei na maquininha, naquela coisa lá que tem aquelas coisas, ele diz assim: ó, com esse aqui tu não enxerga direito, com esse aqui tu enxerga bem, então tu vai precisar de um grau tal. Né? E eu achei interessante a confiança dele, né? Porque ele me dizia o que eu enxergava bem e o que eu não enxergava bem. O cara sabe mesmo das coisas. Bom, fiz o óculos, mandei fazer o óculos, e aí quando eu peguei o óculos, coloquei no rosto, entrei no carro, estava no trânsito, então, meu óculos parou de funcionar ou ficou com menos luz aqui mesmo? Né? Eu tenho que parar de brincar com essas coisas, né? Porque daqui a pouco estou enxergando cada vez menos. Bem, eu sentei no carro, comecei a dirigir, e eu disse: Paula, olha só, dá para ver a placa dos carros, olha ali, ó, IXL6912, dá para enxergar a placa dos carros. E eu não sabia que eu não enxergava a placa de carro, porque eu tinha me acostumado a ter uma visão sem distinção. Agora, fala Deus, agora eu sei que eu não tinha, mas na hora eu não tinha. Da mesma maneira, quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, não significa que a gente está enxergando tudo do jeito que é. Pode ser que a gente ainda esteja enxergando embaralhado, como aquele homem que recebe cura de Jesus, mas ainda não vê bem. Jesus continua trabalhando na vida dele até que ele passa a ver bem. Mas Jesus não falou apenas de cegueira física em seu ministério, ele inclusive confrontou a cegueira religiosa. Olha aqui em Mateus 23, 24, Jesus dizendo: vocês são guias cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Os fariseus literalmente coavam a água que tomavam com um pano,
Porque o mosquito era considerado o menor ser vivo impuro, e eles não queriam cometer o erro de afrontar a lei de Moisés ingerindo o mosquito. Então eles coavam a água com pano para não ingerir o menor ser vivo considerado impuro. Bem, mas figuradamente, eles engoliam um camelo, que era considerado um dos maiores seres vivos impuros. Apesar de poder enxergar com os olhos físicos, espiritualmente, eles tinham uma visão seletiva para enxergar só o que eles queriam. Ou seja, eles supervalorizavam coisas pequenas e menosprezavam grandes compromissos, eles menosprezavam grandes questões com Deus. E Jesus considerava isto cegueira. Vocês são guias cegos. E ele está chamando de cegos pessoas que podiam enxergar. Percebe? Que então a cegueira para Jesus não é necessariamente não ter visão, mas é como você vê. Por isso a pergunta nesta noite é: você vê alguma coisa? O que você vê? Como você vê? No domingo passado nós vimos 3 olhares inadequados. E se você não teve a oportunidade de cultuar Deus conosco no domingo passado, eu recomendo muito que você, durante a semana, acesse o nosso canal no YouTube e assista a pregação, para você ter o pano de fundo ainda mais profundo de como nós estamos chegando aqui hoje, certo? Porque nós começamos a falar domingo passado sobre o que nós estamos vendo. E bem, 3 olhares inadequados que os próprios filhos e filhas de Deus podem acabar tendo: olhar desatento, olhar obstinado e olhar contaminado. Confere lá no YouTube. Não agora é pecado. Hoje, nós vamos ver alguns exemplos que a palavra de Deus traz sobre estes problemas em nossa visão. E o meu desejo, em nome de Jesus, é que o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos para que possamos ver as coisas como elas são, que tenhamos a mente e a visão de Cristo. E o primeiro perigo de uma visão inadequada que eu compartilho hoje é ver apenas a realidade física. O mundo vê a realidade física, o mundo faz questão de ver apenas a realidade física. A ciência só aceita, de forma geral, a realidade física. A ciência não gosta de nada que não seja físico. O espiritual é uma das coisas que ela não gosta. Mas, por exemplo, tem parte da ciência que nega até a existência da mente enquanto algo separado do cérebro, né? O tal do monismo. Mas nós somos igreja, nós somos o povo de Deus, um Deus que é espírito, um Deus que nos deu vida espiritual. E é um erro quando nós enxergamos a mesma coisa que o nosso vizinho incrédulo enxerga. Quando aquilo que as pessoas do mundo enxergam é só o que a gente enxerga. Certa vez, um exército cercou a cidade onde estava o profeta Eliseu. E o servo do profeta, quando olha para um exército ao redor da cidade, fica apavorado. O que ele estava vendo, segundo o relato de 2 Reis? Ele via tropas, cavalos, carros de guerra. E se tudo o que houvesse para ver fosse isso, realmente a situação é desesperadora. Porque nesse momento aqui nós temos o exército mais poderoso daquela região e daquele período histórico, que era o exército sírio. Então, estão lá homens de guerra, cavalos de guerra, carros de guerra, cercando eles, cheio de raiva, porque há muito tempo eles querem invadir, eles querem vencer, mas o profeta recebe a revelação do Senhor e diz onde é que o exército vai atacar, e então eles não conseguem. Então eles chegam ensandecidos, cercam a cidade, eles vão atacar, e o servo do profeta, quando vê aquela cidade cercada, ele fica apavorado. Mas sabe quem é que não estava apavorado? Quem via a realidade espiritual. O que faz o profeta Eliseu? O que ele vê? Olha só, 2 Reis 6,17. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu.
Uau, que cena maravilhosa, que cena linda. Então ali um exército poderoso da terra, mas dos montes, um exército poderoso dos céus. Não era uma miragem, não era uma exceção. É um exército que existe e trabalha exatamente agora. Você sabia disso? Hebreus 1,14 afirma que os anjos são seres ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Não sob minha e sua ordem, porque a gente não manda em anjos, mas sob ordens de Deus, para nos guardar, para nos proteger, para nos ajudar de maneiras que os nossos olhos físicos não percebem. Quando a gente está vivendo qualquer situação desafiadora na nossa vida, quando alguém nos fala algo, quando a gente vê num papel uma realidade, quando a gente olha numa tela uma determinada realidade que nos atinge, que nos cerca, nós não necessariamente vamos ver como Eliseu viu e como o servo do profeta teve a graça de poder ver, mas a realidade é que existe um exército de miríades de anjos, de seres celestiais cuidando de nós. Você crê nisso, sim ou não? Então, nós precisamos enxergar esta realidade para sair do desespero, porque se tudo que há para ver é o que há nesse mundo e só tem problema nesse mundo, que tipo de vida a gente vai viver aqui? A vida de desespero de quem não conhece Jesus. Mas ei, aos seus anjos ele dá ordem a nosso respeito. Claro que se aplica messianicamente ao Senhor Jesus em primeira mão, mas Hebreus diz que aqueles que hão de herdar a salvação são servidos por anjos, por ordem de Deus. E sabe o que mais? Salmo 34 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Amém? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Você teme o Senhor? Tem um acampamento aí ao seu redor, meu irmão, minha irmã. E você precisa considerar esta realidade. Não só considerar, mas ter como tão certo, que depois do salmista afirmar que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, sabe o que o salmista diz? Provem e vejam que o Senhor é bom. Provem e vejam. Meus irmãos, a gente precisa romper com esse olhar que só vê as coisas desse mundo. Neste exato momento, existem anjos do Senhor cuidando de nós, de jeito que a gente nem imagina, por coisas que a gente nem imagina. Mas está acontecendo uma batalha espiritual nesse exato momento, que é a coisa mais importante que deveria ter a nossa atenção em relação a gasto de energia, porque a nossa luta não é contra pessoas, mas tem a ver com esta batalha que existe contra os seres celestiais, que não seguem a Deus. E que batalha espiritual é essa? Bem, Satanás sabe que não adianta atacar o Senhor. Não vai vencer nunca, ele sabe disso. Então o que ele tenta fazer? Ele tenta atacar a mim e a você, porque a mim e a você ele pode vencer. Então, em quem nós temos que estar? Naquele que vence. Nós precisamos enxergar pela fé. Então, meu primeiro encorajamento nessa noite é: não veja a realidade apenas física. Não quero que você comece a virar um cristão místico agora, de sair e começar a conversar com um anjo. Porque isso não tem nada a ver com cristianismo, com relacionamento com o Senhor Jesus. Os anjos são exércitos do Senhor Jesus. Ele é o príncipe dos exércitos, ok? E ele usa o exército do jeito que ele quer. No entanto, é palavra de Deus que é um acampamento ao nosso redor. A palavra de Deus que eles recebem ordens para cuidar de mim e de você. Então sai do desespero, sai da desesperança. Deus está interessado na sua vida, Deus está interessado em cuidar de você. Não porque eu e você somos seres super mega especiais, mas porque Deus é super mega especial e faz parte de seu super mega caráter e personalidade. Amar, cuidar, proteger, esse é o nosso Deus. Então, o que está difícil na tua vida agora? E o que mudaria se você visse os exércitos celestiais ao seu redor? O que isso traria para o seu coração? Como isso mudaria a sua fisionomia, se você pudesse ver aquele exército todo da parte de Deus ao seu redor? Agora, um outro erro no olhar, um outro problema é ver desproporcionalmente a si e aos outros.
Mateus 7,3 registra Jesus dizendo: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave, na viga que está no seu próprio olho? Aqui Jesus está confrontando as pessoas que julgam os outros quanto aos erros delas, mas que não consideram os próprios erros ou consideram os próprios erros pequenos. Mas só pelo fato de julgar pessoas já faz com que essas pessoas tenham erros muito maiores. Um dos grandes problemas é que nós nos colocamos como senso, como critério, como parâmetro para julgar tudo aquilo que acontece. E a gente no comando, a gente tem algumas peculiaridades. Uma delas, por exemplo, é ver o problema dos outros como maior e o nosso problema como menor, no sentido de quem causa o erro. Então, quando a gente erra, a gente sempre tem uma desculpa, a gente sempre tem um motivo, né? A gente cometeu um erro, a gente pensa assim: não, mas é que eu estou cheio de problemas, e aí minha cabeça estava muito distraída, por isso que eu fiz isso. Quando a gente erra, a gente pensa: não, mas isso não é tão grande, dá para consertar. Agora, quando uma outra pessoa erra, a gente naturalmente pensa assim: não, ela deve ter problemas, ela deve estar enfrentando uma situação tão difícil que está levando ela a cometer esse erro. É assim que a gente vê o erro das outras pessoas? Não é. Precisamos reconhecer essa tendência em nós que Jesus já está confrontando aqui há 2000 anos. Por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não repara a grande trave que está dentro do seu próprio olho? Então precisamos reconhecer isso, né? Nós tratamos os nossos erros como um problema, mas tratamos as pessoas que erram como um problema. E isso é sério, porque isso faz com que a gente julgue, e esse julgar é pecaminoso. Então não é só que você está enxergando a realidade de forma distorcida, porque é uma forma de enxergar a realidade distorcida, né? Ver o seu erro desse tamanhinho, o erro do outro daquele tamanhão. É uma distorção. E quando a gente enxerga mal, a gente acaba deixando de desfrutar as coisas boas que existem aqui e vivendo, como eu falei domingo passado, de forma assustada, de forma defensiva, de forma ofensiva. Este é um problema, enxergar desproporcionalmente a si e aos outros. E saiba de uma coisa: aquilo que você vê tem muito mais a ver com você do que com o que você está vendo. Sabia disso? Vou dizer de novo. Aquilo que você vê tem muito mais a ver com seus olhos do que com aquilo que está diante de você. Olha o que diz a palavra de Deus em Tito, capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente quanto a consciência deles estão corrompidas. Eu não sei se você vai lembrar desse tempo, né? Mas quando você era adolescente, nós temos aqui alguns adolescentes aqui, na cabeça deles são adultos, mas faixa etariamente pelo menos são adolescentes. E não sei se você também nasceu num lar cristão, eu nasci num lar cristão. E aí quando você está na escola, chega ali na 5ª, 6ª série, eu acho que foi mais ou menos nesse período, você pede um lápis. Tem um lápis? E aí alguém diz assim: quer um lápis? Você fica boiando, porque tipo assim, pedi um lápis, né? A gente crente, né, com aquela ingenuidade nossa, a gente começa a pensar: opa, o que isso significa? O que ele quer dizer com isso? O que ele está pensando? Que olhar é esse? Por que está todo mundo rindo de mim? A gente começa a perceber toda aquela malícia ao nosso redor. E aí, ali é um grande divisor de águas, né? Se a gente vai para aquele lado, ou se a gente vai continuar com Jesus, e normalmente a gente acaba fazendo um desvio nesse período, infelizmente. Né? Aconteceu comigo, eu fui para o lado da malícia, em vez de permanecer com os olhos em Jesus, no compromisso naquele momento, mas graças a Deus o Senhor me resgatou. Mas você lembra daquele período em que você começa a reparar que tudo é malícia ao seu redor? Tipo, né? Por quê? Porque para os puros tudo é puro, mas para os impuros, tudo é impuro. Aqui, ó. Então tem a ver com o seu olhar. Uma pessoa que vê problema em tudo,
está com muito problema interno, pode ter certeza disso. Porque não é que não haja problema ao nosso redor, nós vivemos num mundo afetado pelo pecado, obviamente, mas existem manifestações da graça de Deus nesse mundo pecaminoso, você crê? E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, mesmo que esse mundo é afetado pelo pecado, tem muito mais manifestação da graça de Deus. Então, se a pessoa só vê problema, tem problema no como a pessoa vê as coisas. Então, cuidado para que esse não seja o seu caso. O outro problema é ver apenas a aparência. 1 Samuel 16:6 registra: aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Samuel era um homem de Deus. Samuel é aquele cara que antes mesmo de existir já tinha sido consagrado ao Senhor. A sua mãe disse: tu me der um filho, eu consagro para ti. E aí tão logo desmamado foi levado a Eli. E desde pequenininho servindo ao Senhor. É ele que ouve Deus chamando seu nome, e Eli diz para ele: diga, eis-me aqui. E ele diz: eis-me aqui. Então desde cedo ele está lá servindo ao Senhor. Ou seja, desde cedo, ouvindo Deus, falando com Deus, com experiências maravilhosas, sendo um grande líder, inquestionavelmente um homem de Deus. E o que um grande homem de Deus foi capaz de fazer? Enxergar a aparência e não o coração. Eu não estou falando isso para criticar Samuel, mas eu quero dizer que não tem a ver com o seu grau, com o seu tamanho espiritual. Isso tem a ver com uma tendência pecaminosa em nós, de olharmos apenas o que parece. Qual foi um dos grandes fatores que derrubou Eva no Jardim do Éden? A aparência da fruta, não é? Olhou para aquela árvore, olhou para o que tinha ali, e a sua aparência era desejável. Então, desde o Jardim do Éden, a aparência nos derruba. E nós temos que ter consciência que mesmo que nós estejamos vivendo bons momentos com o Senhor, nós somos pessoas que estamos lá nos alimentando com a palavra, nós estamos orando, mas a tendência está lá. O apóstolo Paulo diz isso, né? Olha, eu percebo essa tendência aqui em mim o tempo todo. Se nós não nos demos conta, nós estamos dirigindo a nossa vida, fazendo as nossas escolhas pelo que as coisas parecem. Samuel estava lá para ungir o futuro rei de Israel, era filho de Jessé. Então vem Eliabe, grandão, o mais velho de todos. E qual foi a conclusão que Samuel chegou? Com certeza Deus escolheu ele. E Deus disse: não, tu está vendo a aparência, eu estou vendo o coração. E assim se passam 7 filhos de Jessé. E aí bem, e agora? E aí Samuel pergunta: vem cá, tu tem mais um filho aí? E daí a resposta não é assim: tenho mais um, Davi. A resposta é: tem mais um, o caçula. Tipo assim, tem mais uma, não pode ser, né? Porque o caçula, né? Se esses aqui Deus não escolheu, que dirá o caçula? Está lá no campo, lá agora. Chama. E foi esse que Deus escolheu. Deus vê o coração. Deus vê o que está dentro. Tanto é que Davi, o improvável, o caçulinha, foi considerado o homem segundo o coração de Deus. E estava lá ele, depois numa batalha, tentando antes colocar nele uma armadura que nem cabia nele, de tão franzino que ele era. Mas este foi alguém que Deus usou, porque viu o coração desta pessoa. Às vezes nós olhamos as pessoas ao redor e parece-nos que elas não têm envergadura. Não estudou o suficiente, não sabe o suficiente, não sabe falar o suficiente, não tem altura suficiente para fazer isso, e esse é nosso critério. E Deus está vendo aquele coração. E quando aquele coração sintoniza o coração de Deus, com o coração de Deus, é isso que importa para o Senhor. E por que é importante para nós hoje refletirmos sobre isso? Porque, meus irmãos, minhas irmãs, nós continuamos fazendo escolhas erradas baseadas na aparência. Em quem as pessoas votam? Você sabe que aqui a gente não diz vote em A, vote em B, não vote em A, não vote em C.
Você é um cidadão do céu, você tem o Espírito Santo e você então com o Senhor deve resolver quais são as suas ações cidadãs. De acordo com a palavra, é claro. Mas em quem que as pessoas votam? Elas votam em quem lhe parece mais capacitado, não é? Tanto é que quando alguém quer entrar na política, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que fazer cursos que façam ela parecer mais e melhor. Tem que fazer curso de dicção, tem que fazer curso de oratória, tem que receber assessoria de imagem, tanto em relação a seus atos, quanto a sua vestimenta, a sua postura, o jeito que senta. Mas precisava disso? Não precisava, mas se a pessoa não fizer isso, o que acontece? Não votam nela. Então tem um monte de gente boa no nosso país que poderia nos liderar no município, no estado ou no país como um todo, mas nos parecem pessoas fracas, nos parecem pessoas menores. Mas você vai olhar lá o projeto, é coisa fantástica, é coisa consistente. Mas a gente nem apoia porque a gente pensa assim, não vai ter densidade eleitoral. Essa pessoa não adianta, porque se eu votar nela, eu boto meu voto fora. Porque as pessoas não veem carisma nela e não votam nessa pessoa. E assim nós temos feito, décadas estão se passando e a gente olha e diz, certamente é esse. Mas meus irmãos, o que é o nosso país hoje, quando a gente briga uns com os outros, inclusive, por pessoas grandes, por pessoas fortes, mas não é só na política, e em relação a nossas escolhas amorosas, né? Nós temos aqui alguns adolescentes, os guris, né? Está na fase de ver as gurias como se elas fossem vagalumes. E a guria dá uma brilhadinha assim e enlouquece. A gente lembra dessa fase, né? Mas o que é difícil passar na cabeça é o caráter dessa menina, o caráter desse menino. Os sonhos, os planos, principalmente o relacionamento de Deus desse guri com o Senhor, dessa guria com o Senhor. Mas isso não é coisa de adolescente não, né? Porque, por exemplo, na balada, é o vagalume que está brilhando mais lá, né? É a aparência. As pessoas começam relacionamentos românticos baseados na aparência. Mulheres que apanham, por exemplo. Você acha que ela sai num lugar, ela vê homens, ela diz assim, quem é que vai bater mais forte em mim? Você acha que ela faz isso? Não, mas quando ela olha algumas pessoas lá, ela escolhe pela aparência, assim como homens escolhem pela aparência. Agora, se aquele cara de fato pudesse ser visto no seu caráter, na sua personalidade, se aquela mulher soubesse que aquele homem pode ser um agressor, ela começaria um relacionamento com ele, sim ou não? A maneira como ela olhou para ele, saltou aos seus olhos determinados aspectos, e depois aquela mulher está lá, sendo vítima de abuso psicológico, de abuso físico, sofrendo violência. Esse é um tema recorrente demais. E eu não estou criticando a mulher por suas escolhas, eu estou usando um exemplo de que quando nós escolhemos baseado nas aparências, nós lá na frente vamos sofrer as consequências disso, nós vamos colher os frutos. Eu, quando a Paula me conheceu, eu era gordão. Agora eu já perdi 40 quilos, graças a Deus. Então eu só posso dizer que ela viu o meu coração, né? Só viu o meu coração. E agora que eu estou todo Nicolas Cagezinho aqui, então tá tudo beleza, né? Porque assim, ó, eu olho para trás assim e penso, não, mas gordo já era, ela tem que ter visto alguma coisa, né? Né, meu amor? Então, que bom que tu viu o meu coração. Estou me esforçando, tá? E então, pensa se as nossas escolhas do jeito que a gente está fazendo, estão fazendo bem para a nossa vida, para o nosso país, para as nossas comunidades, para a nossa família. As pessoas seguem líderes, elas seguem pastores, elas querem fazer parte de igrejas que parecem ter uma estatura, parecem ter uma força, parecem ter um poder, e a gente esquece que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Enquanto a gente continuar com esse critério, nós vamos seguir as pessoas erradas. Hoje as pessoas seguem os influencers, né? Se a gente pudesse saber a vida dessas pessoas, eu sei de pessoas que gastam um monte de dinheiro para ir para outros estados, para outros lugares do país, para participar de conferências que são caras, em tese conferências de cristãos, para ouvirem personalidades cristãs. Agora, se soubessem o que eu sei a respeito delas, do que acontece nos bastidores
daquelas pessoas que são seguidas, mas a aparência é a aparência da vitória, é a aparência do sucesso. Então seguem, então ouvem, então se parece, deve ser. E aí então estão sendo arrastadas para filosofias, para doutrinas, para erros, para um humanismo descalibrado. Cuidado, meu irmão, cuidado. Não é para você agora olhar alguma coisa feia e fraca e dizer, olha que maravilha eu quero para mim. Não, não significa isso. Mas significa que seu olhar, quando ele vê força, ele brilha. Quando ele vê algo que atrai, ele brilha. É como aquela mosca que brilha, que vê a luz e vai em direção àquela luz e morre. Hoje em dia eu não vejo tanto, mas em alguns bares ficava pendurado assim uma luz que quando a mosca chega lá, ela gruda, pac, né? Ela vai em direção ao brilho. Quantas pessoas sofrem porque vão em direção ao brilho de outras pessoas, ao brilho de organizações, ao brilho de ideologias, mas são brilhos fakes, são brilhos falsos que não têm a ver com uma essência verdadeira. Então, meu irmão, minha irmã, abre os seus olhos. Abra os seus olhos. E o último problema de visão que eu quero compartilhar hoje é cuidado para que os seus olhos não enxerguem coisas que não existem. Eu comecei aqui dizendo que a gente tem que ver além da realidade física. Porque a realidade espiritual existe. O que eu estou dizendo agora é cuidado para ver o que não existe. Não existe nem na realidade física e nem na realidade espiritual. O problema é que a gente acaba acreditando que aquilo existe e que é daquele jeito. Certa vez os discípulos estavam dentro de um barco e o mar estava muito agitado, tinha muito vento, a situação era complicada. Jesus, a muitos quilômetros de distância, viu no seu olhar, além do alcance, a dificuldade dos discípulos e vai até os discípulos. Só que Jesus vai de um jeito peculiar. Jesus vai caminhando sobre as águas. É Jesus, ele pode. Bem, quando alguém caminhando sobre as águas se aproxima do barco, qual é a reação dos discípulos? Vamos ver, aqui está registrado em Mateus 14, 26. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma! E tomados de medos, gritaram. Pensa nessa situação, meus irmãos. Desacraliza a cena, né? Os discípulos do Senhor Jesus no barco gritaram, é um fantasma. Pensa, tem um fantasma chegando, né? É o que eles pensam. E eles estão gritando, e esses caras aqui vão escrever o Novo Testamento depois, né? Vão escrever textos que nós estamos lendo hoje aqui. O que é isso? É Deus vendo o coração deles, não vendo a perfeição, o grande entendimento, a grande capacidade deles, mas Deus viu algo neles e diz, eu vou usar esses caras que veem fantasmas. Tem muita gente que acaba não se envolvendo com a igreja, né? Não se envolvendo com o ministério, com a obra de Deus, porque pensa assim, né? Nossa, quem sou eu? Bom, os caras que viam fantasma aqui são caras que foram usados pelo Espírito Santo e a gente estuda o que eles escreveram até hoje, até Jesus voltar, vai ser assim e é considerado palavra viva de Deus, porque de fato é. Mas olha essa cena aqui, olha esse momento aqui, é um fantasma. É um fantasma e começam a gritar. Fantasmas não existem, tá bom? Não existem. Eu não preciso falar sobre isso na igreja. Fantasma não existe, né? Ok? Combinado? Então, tá bom. Porque não há espírito errante. A pessoa morre e aí tem um lugar para onde ela vai guardar juízo, tá? Não tem fantasma, tá? Eu não sei o sentido de enfatizar isso, porque às vezes as pessoas têm umas ideias assim que, sei lá, né? Não existe fantasma. Bom, mas eles viram um fantasma. O que explica não existir fantasma, mas eles verem um fantasma? E nós vamos falar agora de cérebro. Porque nós somos uma comunidade de discípulos de Jesus que entende que nós somos compostos por corpo, alma e espírito.
E nós queremos entender como funciona o corpo. Foi quando eu entendi como o corpo funciona que mais de 40 quilos foram embora e eu ganhei saúde, saí de um estado inflamatório persistente para um estado de saúde muito bom. Quando eu entendi o corpo, quando eu o reconheci também como o templo do Espírito e tudo que isso envolve. E as emoções, nós temos crido aqui na igreja que não existe espiritualidade saudável sem emoções saudáveis. Então precisamos ter o cuidado da alma. E as questões espirituais todo mundo sabe que a igreja trata, né? A grande questão aqui que eu quero dizer é que somos uma igreja que não tem problema nenhum em ver o ser humano com integralidade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, somos criados à imagem e semelhança, por isso temos 3 partes correspondentes, corpo, alma e espírito. E então, como corpo, alma e espírito, nós queremos entender as interações de corpo, alma e espírito que nos levam a sentir o que sentimos, a fazer o que nós fazemos, a crer o que nós cremos. Feito esse parênteses, vamos entender como é que a gente pode acabar vendo uma coisa que não existe, ou seja, vendo errado, vendo equivocado. Dá uma olhada nessa imagem aqui. Aqui nós temos uma pessoa, né, a figura de uma pessoa, os olhos, que são, de certa maneira, sensores, que estão trazendo o estímulo visual para dentro e jogando lá para uma partezinha do cérebro chamada tálamo. O tálamo processa estes impulsos, esses estímulos e envia para o córtex. E o córtex, ele faz a interpretação, é o córtex que vê, não são seus olhos. Seus olhos estão captando imagem, mas não tem imagem sendo processada nos seus olhos, certo? É como, por exemplo, nós falamos sobre a estrutura aqui do ouvido. Não é o ouvido essa estrutura que está ouvindo, são coisas, o som está entrando aqui e o cérebro que está processando. É o cérebro que ouve, é o cérebro que vê, é o cérebro que sente. Então, estamos aqui tendo esses estímulos visuais, jogando para o tálamo, processando isso e entregando lá para o córtex visual, que vai interpretar e vai, de fato, enxergar. Mas o que isso pode nos explicar? Tem um conjunto de setas que eu coloquei ali para você saber de uma coisa. Existem 10 vezes mais conexões do córtex para o tálamo do que do tálamo para o córtex. Faça as contas aí, o que você acha que isso pode significar? Tem 10 vezes mais conexões do córtex para o tálamo do que do tálamo para o córtex. Por onde passa a visão? Pelo tálamo. Então a informação é jogada do tálamo para o córtex. O que o córtex faz? Interpreta. Ele vê. Significa que o nosso sistema que interpreta a visão é muito mais complexo e ativo do que o sistema que recebe a visão. Nós temos no nosso cérebro uma área que é chamada de módulo interpretador. O módulo interpretador, ele pega as informações que está recebendo da pele, do olfato, da gustação, né, dos olhos, e ele monta uma história coerente, e isso é muito importante. Essa coerência que o módulo interpretador no nosso cérebro faz, ele é muito importante porque ele nos permite nos situarmos na vida, entendermos o que está acontecendo, ou pelo menos termos um certo entendimento coerente que permita a nossa vida, a nossa sobrevivência. Então vamos aplicar isso aqui à situação dos discípulos. Os discípulos sabem que uma pessoa não pode caminhar sobre as águas. Isso faz parte do seu sistema de coerência. Se tem alguma coisa caminhando sobre as águas, não pode ser uma pessoa. Lembra, domingo passado eu falei sobre a cosmovisão, né? Nós temos uma cosmovisão e nós olhamos todas as coisas a partir e em base dessa cosmovisão. Se combina com a cosmovisão, ok. Se não combina, a gente acha uma explicação de acordo com essa cosmovisão. Então, fazia parte da cosmovisão dos discípulos, como faz da nossa, que uma pessoa não pode caminhar em cima das águas. Hoje nós sabemos, né? A física nos ajuda a explicar as propriedades dos corpos, etc. e tal, as densidades. Então, sabemos por que não se pode caminhar em cima d'água. Os discípulos não sabiam por quê, mas sabiam, né? Humanamente se sabe há muito tempo que não se pode caminhar em cima d'água. Bueno. E há muito tempo no mundo se fala, né? Folclore, histórias sobre fantasmas. Os fantasmas, em geral, flutuam, né? Podem atravessar paredes, ok.
Então, quando os discípulos veem algo, alguém, alguma coisa se aproximando deles, o que já está registrado no cérebro deles, na mente deles? Pessoas não caminham sobre as águas. Até então, eu pensava que fantasma não existia. Mas se tem uma figura humana sobre as águas, não está afundando, logo é um fantasma. Eles estavam vendo um fantasma porque existia um fantasma, sim ou não? Não. Eles estavam interpretando aquilo que eles estavam vendo de um modo que coubesse coerentemente na forma como eles enxergavam as coisas. Então a interpretação que o cérebro deles fez derrubou eles. Eles já estavam numa situação difícil, estavam no meio do mar agitado, ventos fortes, e aí tem alguém flutuando sobre as águas, e aí já estava ruim, ficou pior ainda. É um fantasma, começaram a gritar, e toda essa cena registrada aqui na própria palavra de Deus. Mas se eles tivessem logo visto que era Jesus, tudo seria diferente, não seria? Porque imagina, está difícil, o barco está balançando, tem vento aqui. Eles, o que vai acontecer? Será que vai afundar isso aqui? Será que vai virar isso aqui? Será que vai se despedaçar isso aqui? Daqui a pouco alguém diz assim, olha, Jesus está vindo. Muda para melhor ou muda para pior? O que você acha? Muda para melhor. Mas se está vindo um fantasma, muda para melhor ou muda para pior? Hã? Para pior. E isso não é uma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás, isso acontece toda vez que você enxerga coisa que não existe. Quando você coloca palavras na boca das pessoas, quando você coloca história na história da vida das pessoas, quando você cria a história de por que a pessoa não cumprimentou você, de por que a pessoa disse aquilo, de por que a pessoa olhou para você daquele jeito. E aí você cria uma coisa que não existe, que é coerente com aquilo que você já pensava. Eu até trouxe um pequeno e simples exemplo domingo passado aqui. Vamos supor que alguém pediu para você, me empresta o seu celular, e você disse assim, não posso, estou sem crédito. E aí você se encontra com essa pessoa na outra semana, e essa pessoa não cumprimenta você, e sai. O que seu cérebro faz? Lembra que eu disse, ele não fica com vazios, ele precisa preencher com história. E tem que ser coerente. Como é que você liga essas duas coisas? Não tem prestado o celular semana passada e a pessoa não cumprimentar você agora e sair. Como é que você liga isso? A pessoa não me cumprimentou e saiu porque eu não emprestei o celular para ela. Não é isso. É isso que a gente faz o tempo todo. A gente não considera se essa pessoa, será que ela nos viu? Será que ela está bem? Será que aconteceu alguma coisa? Será que ela acabou de receber uma notícia triste, terrível, grave? Será que ela foi chamada às pressas para alguma coisa? Não. A gente não faz isso, porque a primeira coisa que encaixa no nosso sistema de coerência interna está resolvido, é isso que é, porque é o que parece. E aí a gente vai sendo derrubado, isso afeta o nosso relacionamento com Deus. Porque a gente vê os atos de Deus e interpreta desse jeito. E aí a gente diz, Deus não me ama, Deus não se importa comigo, Deus está me castigando, Deus está pesando a mão. Porque no nosso sistema de coerência interna, que nós temos um Deus que anota os nossos erros e acertos, faz sentido que Ele pese a mão quando a gente escorrega. Infelizmente, é assim que muitas pessoas veem Deus. Quando vemos coisas que não existem, deixamos de ver a realidade como ela é. E isso traz confusão. E, em muitos casos, nos leva a julgar mal pessoas e situações. Eu também estou dizendo isso por ser pastor dessa comunidade. Porque eu sei que os problemas de relacionamento existem quando a gente diz que as coisas são do jeito que a gente está vendo. Quando muitas vezes não é. Vamos fazer um exercício agora. Vai ser projetada uma imagem aqui, na verdade algumas imagens, tá? Então nós temos aqui algumas cenas, Ali em cima nós temos 3 ambientes, aqui nessa maior nós temos um outro ambiente, E eu queria que você olhasse aí para isso que você está vendo. E de uma maneira muito rápida me diga o que você está vendo. Tenta falar meio forte por causa da máscara. O que você está vendo aí? Você está vendo uma bagunça? Quantos aqui estão vendo uma bagunça? Levante a mão. Pode baixar, irmão. Você não está vendo uma bagunça. Você está vendo 3 cadeiras, você está vendo um computador, você está vendo uma mesa, você está vendo sofá, você está vendo objetos sobre o sofá, você sabe que objetos são esses, você está vendo uma sacola aqui no chão, você está vendo uma porta, você está vendo parede, você está vendo lá o que parece ser uma viga, isso é o que você está vendo. Uma casa bagunçada é você interpretando o que está vendo. Entende?
Casa bagunçada é interpretação. Quer ver uma coisa? Vamos supor que alguém tenha montado isso aqui só para tirar foto. Não seria uma casa bagunçada. Seria uma casa montada para uma foto. Porque como você interpreta as coisas, determinam sua reação em relação a isso. Você quer ser amigo dessa pessoa aí? Você quer dividir a casa com essa pessoa aí? Não, porque você interpreta que se essa é uma casa bagunçada, a pessoa deve ser bagunçada. E o que a gente faz, assim, é deixar de considerar as realidades que montam aquela história. E eu não estou dizendo que você não deva interpretar as coisas que vê. Porque imagina assim, vem um pitbull correndo na sua direção. O que você vê? Vejo um cachorro furioso correndo cada vez mais perto de mim. Se você não interpretar isso, fica ruim, né? Então tem que interpretar. Então a interpretação, né? Por isso que Deus nos deu um córtex visual tão grande, tão cheio de ramificações em direção ao tálamo, que é para a gente poder ver um monte de possibilidades. Só que devido ao pecado ter nos afetado, as nossas hipóteses são contaminadas. E a gente precisa com isso entender que é isso que faz com que a gente julgue mal as pessoas, que a gente julgue errado, que a gente entenda Deus errado, as pessoas erradas, a nós mesmos errados, as circunstâncias erradas, porque aquilo que a gente pensa que está vendo, na verdade não está vendo, a gente está interpretando. E é a interpretação que acaba atribuindo valor para uma coisa. Porque se a gente fosse atribuir valor para as coisas como a gente vê, praticamente tudo teria o mesmo valor, a menos em relação à sua funcionalidade. Vou dar um exemplo. Tem um artista que eu não sei se eu sei pronunciar o nome dele direito, eu acho que não, que é Banksy. Alguém já ouviu falar desse cara? O Silas eu sabia que ia levantar a mão. Banksy. Tá certo esse nome assim, desse jeito, Silas? Tá bom. Esse cara, ele é um cara meio assim, sigiloso, meio secreto, e essa áurea de segredo, assim, de anonimato, faz com que as obras dele valham muito, né? Por exemplo, se ele for lá e pintar um muro, aquele muro vai valer muito, né? Aquilo vai ser um acontecimento. E recentemente, ele pintou, né, fez ali uma obra de arte. E essa obra de arte foi para um dos leilões mais famosos e caros do mundo. E então, puxa, era desse cara. Então todo mundo queria comprar. Então o lance foi alto, né? O valor pago foi alto. Só que quando foi arrematada a venda, pá! Alguém acionou um dispositivo que estava instalado nesse quadro. E esse quadro ele não tinha bordas normais. Ele tinha na borda inferior um mecanismo que triturava o quadro, que fatiava a imagem. Alguém ficou sabendo disso aí? Sim? Algumas pessoas sim. Então tu imagina, tu está pagando milhares de dólares por uma obra de arte e quando, pá, vendido para o senhor ali, aquela tela começa a descer e ela é fatiada. Então o que as pessoas viam? Uma obra de arte. E atribuíram a que viam isso, né? Foi o Banksy que pintou, está nesse lugar, está nessa casa de leilões, então atribuíram um valor para isso. Agora, quando isso aconteceu, pessoas que nem saberiam daquele quadro, como talvez muita gente aqui hoje, né? Porque por que eu vou saber daquele quadro lá? Estão sabendo dele, mas por que a gente está sabendo dele? Porque ele foi fatiado. Você acha que ele vale mais ou menos? Aquelas fatias, você acha que vale mais ou menos agora? Mais? Muito mais. Porque agora tem mais olhos para ela. Entendeu? E como tem mais olhos para ela, a gente acha então que ela vale mais. E é assim que nós temos feito. Nós temos tratado como certo o que a gente interpreta como se fosse aquilo que de fato nós estamos vendo. Meu irmão, quando você considera isso, você pode olhar diferente sua esposa, você pode olhar diferente seu esposo, você pode olhar diferente seus filhos, você pode olhar diferente seus pais, seus pastores, seus líderes, seus liderados, seus chefes, empregadores, seus subordinados, seus empregados, porque você agora sabe, aquilo que está vindo aqui, na verdade está voltando, está indo e 10 vezes mais está voltando, então pode não ser a realidade, aquilo que você interpreta. Eu trouxe um exemplo no domingo passado aqui em relação a Paula, né? As caras que a Paula faz
São caras que, se eu fizesse, seria terrível. E no início do nosso casamento, a gente teve problemas de relacionamento, porque eu interpretava o que eu via no rosto da Paula, segundo a minha própria cosmovisão. Então, por exemplo, assim, se você me oferecer, tu quer esse pedacinho de pão, e eu fizer assim, é porque me dá vontade de vomitar. Eu não posso nem ver aquele pão, eu estou rejeitando aquele pão. Bom, Paula, tu quer isso aqui? O que eu penso? Ela está rejeitando aquela coisa do mesmo jeito, ela quer vomitar, mas pensa que foi uma coisinha que eu fiz. Então, o que eu via era uma expressão facial da Paula em reação àquele oferecimento do pão. Se tivesse na minha cara, seria nojo. O que eu aprendi com o tempo? Que era uma outra forma da Paula dizer que estava cheia, satisfeita, portanto, ela não queria comer aquilo agora, mas não tinha a ver com nojo. Percebe? Agora, quantas vezes eu fiquei triste com a Paula e cobrei dela e a gente se desentendeu? Eu disse, poxa, mas eu fiz isso aqui para ti, fiz isso aqui com amor. Porque, na verdade, eu estava interpretando o que eu achava que eu estava vendo. Comece a pensar nos seus desgastes de relacionamento, se tem a ver com o que você está vendo ou com o seu córtex trabalhando a milhão. É presente de Deus essa interpretação, como eu acabei de dizer. Mas a gente precisa submeter isso a Cristo. Não diz a palavra de Deus sobre levarmos os nossos pensamentos cativos à presença de Deus. E por quê? Porque eles querem fugir, eles querem extrapolar, eles querem dominar, eles querem fazer uma rebelião. E nós, em nome de Jesus, os pegamos e dizemos, vai para a presença de Deus. Se sobreviver, beleza, se não sobreviver, não era para ter. Não era isso que deveria acontecer. E quando nós temos consciência dessas forças que estão atuando, eu digo para vocês que as coisas se tornam muito mais leves. O meu relacionamento com a Paulinha hoje é um relacionamento, meus irmãos, tipo assim, ó, obviamente a gente mora junto, a gente dorme junto, a gente vem para o trabalho junto, nós trabalhamos junto, nós fazemos a mesma faculdade juntos, nós fazemos algumas disciplinas juntos, nós temos tempo de lazer juntos, e como diz a Aline Barros, ainda assim é muito pouco apaixonado. Hoje eu estou romântico, meu amor. Por quê? Porque se tornou leve, porque se tornou funcional. E aí se torna profundo, porque a gente não fica colocando interpretações entre eu e ela. E quando a gente entende esse sistema de coerência todo, tudo facilita de um jeito. Por exemplo, a Paula sabe que eu sou um cara pontual. Você sabe, né? O culto começa às 7 horas. Quando eu cheguei aqui há 12 anos atrás, não tinha uma pontualidade como valor na igreja. Não estou fazendo uma crítica, uma análise da realidade. E o culto era 7 horas. E às 7 horas o pessoal do louvor está conversando, está não sei aonde, está não sei quem. E eu, 7 horas vai começar o culto. Irmãos, vamos começar esse culto. Era a gente correndo, saindo lá de dentro do batistério, de tudo que era lugar aqui, para poder estar aqui às 7 horas, até que as pessoas entenderam, né, que é importante. Para mim, o horário tem a ver com sim, sim, não, não. Você disse 7, você não está dizendo 7:1, nem 18:59, está dizendo 7 horas. Bueno, só para dizer isso. E aí, então, chegou um momento em que a gente precisava chegar num tal lugar, num determinado horário. E eu olhei o relógio e vi, não vai dar tempo, a gente vai ter que correr. E eu fui muito ríspido, eu fui assim, bruto, assim, não violento, mas eu fui ríspido, né? Eu disse para a Paula que a gente tinha que sair naquele jeito, de um jeito que não foi legal. Mas ela continuou me tratando bem. E eu disse, amor, eu quero te agradecer, porque aquela hora eu reconheço que eu não estava agindo bem. E ainda assim tu continuou sendo amorosa. Ela disse assim, eu entendo que no teu sistema de coerência interna, pontualidade é algo importante. E como isso tem a ver com coerência interna, é um valor tão profundo que acabou gerando no teu comportamento uma ação assim, assim, assado. Você vê se não é para amar essa mulher. Então, tipo assim, a pessoa te compreende. Isso me ajudou também a compreender quais são os sistemas de coerência internas da Paula. Meus irmãos, a gente vai parar por aqui, mas tem tanta coisa para dizer. Eu só quero aqui levantar os seus olhos para estes perigos de olhares, como, por exemplo, olhar só a realidade física e não entender a realidade espiritual presente. É enxergar desproporcionalmente a si mesmo e aos outros. É ter um olhar também que
faz com que a gente enxergue coisas que na verdade não estão ali, e isso nos atrapalha tanto. Quando Jesus estava na cruz, a imensa maioria das pessoas não estava vendo a realidade, elas estavam interpretando. Quando Jesus estava na cruz, tinha gente vendo tudo errado. Alguns viam um criminoso, alguns viam um herege, alguns viam um líder revolucionário que realmente tinha que parar de incomodar. Alguns viam uma piada na cruz. Surpreendentemente, uma das pessoas que estava mais perto, pode tirar essa imagem, Ana, a gente já vai passar para o texto agora próximo, obrigado. Surpreendentemente, uma das pessoas mais perto da cruz ali, que muito possivelmente foi um dos que segurou Jesus, amarrou Jesus, ou mesmo atravessou as mãos e pernas de Jesus com os pregos, foi um centurião romano. Em algum momento, ele viu a realidade. Marcos 15:39 diz: o centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Jesus está ali, crucificado há algumas horas. Aquele centurião está vendo Jesus há algumas horas. Mas quando Jesus entrega o seu espírito ao Pai, quando Jesus consuma a sua obra na cruz e diz, está consumado, ou seja, quando Jesus fez tudo o que tinha para fazer, agora o Evangelho vai falar. No poder do Espírito Santo, sabemos que o Espírito ainda vai descer lá no Pentecoste. Mas quando Jesus consuma a sua obra na cruz, aquele homem consegue enxergar o que antes ele não enxergava. Antes ele via um homem na cruz. Agora ele vê que aquele homem que estava na cruz era nada mais e nada menos que o Filho de Deus. Exatamente como eu e você. Os nossos pecados mataram Jesus na cruz. Agora os nossos olhos podem ver. Nós podemos ver quem Jesus é, quem nós somos e o que nós fizemos com Jesus, o que Ele fez por nós. E é para nós termos essa cena viva diante dos nossos olhos que nós celebramos hoje, a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor aponta para quem Jesus é, para quem nós somos, para quem Ele fez por nós. A gente olha para este pão, a gente olha para este cálice, e como a gente vê isso determina muito a profundidade deste momento. Alguns enxergam a si mesmos nesse momento, porque eles têm aqueles textos bíblicos que diz, né, examine-se o homem a si mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A ceia do Senhor não tem como propósito você examinar a si mesmo. A ceia do Senhor tem como propósito a memória do Senhor Jesus e o anúncio da sua morte até que Ele venha. A gente examina a nós mesmos para entendermos, se de fato entendemos o que isso significa. E por isso temos a reverência, temos o respeito, temos a deferência uns com os outros. E não fazemos o que estava acontecendo lá em Corinto, de alguns comerem e outros não. Então quando a gente olha para isso aqui e pensa, se eu comer isso aqui, será que vai vir um raio e vai me matar porque eu sou pecador? Esse é o seu módulo interpretador derrubando você. Porque isso tem a ver com Jesus, não tem a ver com você. Tem a ver com o amor dele, não tem a ver com o seu pecado. Porque em relação ao nosso pecado, ele resolveu na cruz. Amém? Nosso pecado ele resolveu na cruz. Ele disse está consumado. E quando ele diz está consumado e morre, o centurião olha e diz é o Filho de Deus. Está consumado. Isso aqui é sobre ele. Por isso que é em memória dele e não em memória dos nossos pecados. Por isso é nele que pensamos, por isso não é em nós. Eu li essa semana uma frase interessante que diz que o que o Espírito Santo de Deus faz é tirar os nossos olhos de nós e levar os nossos olhos para Jesus. O que Satanás faz é tirar os nossos olhos de Jesus e trazer para nós mesmos. Quantas vezes você participou da ceia do Senhor olhando para você mesmo? Se você pode, se você não pode, se você deveria, se você não deveria. Ei, olha para Jesus. Olha para Jesus.
nele e por causa dele nós podemos. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Agora eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir buscar os elementos enquanto cantamos. E agora que nós voltamos as cadeiras para essa disposição, as coisas estão começando a dar alguns passos interessantes. Eu quero pedir que todo mundo venha pelas laterais e depois voltem pelos corredores centrais. Então você que está no corredor central, sai pelo centro e vai para a fila dos arredores. Depois a gente volta, aí não importa onde você está, venha pelas laterais e volte pelos centros, ok? Assim a gente evita aglomeração, a gente evita ficar confuso esse momento, né? Para a gente celebrar com ordem, com alegria, e termos uma experiência que glorifique ao Senhor, o nosso Deus, amém? Que nos permita enxergar o que está acontecendo aqui. Vamos nos colocar em pé, louvamos ao Senhor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana ao nosso Rei. O que você vê nas suas mãos? O que você vê? Você pode olhar para o cálice e para o pão? Suco de uva, pão. Jesus viu algo aqui. Quando ele pegou o pão, ele disse: "Este é o meu corpo, entregue por vocês." Quando ele olhou o cálice, ele disse: "Este é o sangue da nova aliança, o meu sangue." Jesus estava levantando os nossos olhos para a grande realidade. O que você está vendo nas suas mãos? Passe mais um tempo falando com Ele.
pedindo em nome de Jesus: Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver. Talvez seja o momento de se arrepender e confessar coisas que o Espírito Santo está mostrando para você que não era aquilo. Talvez o Espírito Santo está encorajando você agora a procurar algumas pessoas que, por conta daquilo que você viu, do jeito que você viu, acabou não entregando o amor que você deveria. Porque essa é a sua missão no mundo: amar como Jesus amou. Mas sobretudo olhe para Jesus. Aquele centurião olhou e disse: verdadeiramente é o Filho de Deus. O que isso significa para você? O que você vê nessa cena da palavra? Como você vê Jesus? Sabia que o que você vê em Jesus importa para ele? Ele perguntou para os discípulos: o que os outros dizem que eu sou? Eles trouxeram respostas e Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Senhor Jesus, como foi revelado a Pedro naquele dia, o Espírito Santo também nos mostrou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no Teu nome, em memória do Senhor, nós Te anunciamos enquanto fazemos isso com alegria em nossos corações. Em nome de Jesus, participemos da Sua ceia. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Nós vamos declarar Hosana agora. É uma expressão de louvor a Deus que reconhece o Senhor. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus estava chegando em Jerusalém e a multidão estava dizendo: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Eles viram alguma coisa naquele momento que não foi suficiente, porque depois eles estavam gritando: crucifica-o. Meu desejo é que essa noite você não veja alguma coisa e depois você deixe de ver e veja outra, mas que aquilo que da parte do Senhor você está enxergando essa noite permaneça vivo diante dos seus olhos. Que Jesus seja a sua primeira visão, que Jesus seja o seu olhar, e que por toda a eternidade, para toda a eternidade, você diga: bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém? Hosana. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida. Declara: Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo
morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Vamos cantar mais forte. Cristo é a nossa vida. Vamos declarar isso. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Aleluia, Senhor, nós te louvamos. Nós te louvamos, Senhor. Um dia nós ouvimos falar do Senhor, mas agora, pelo teu Espírito, nossos olhos te veem. Sejas tu a nossa visão, Senhor Jesus, agora e sempre, em teu nome. Amém. Amém. Você pode se assentar por alguns instantes, que a gente tem um momento muito especial na nossa celebração, que é a nossa família vivendo. O organismo vivo produz vida, o organismo vivo se desenvolve. Hoje pela manhã nós recebemos como membros aqui da nossa comunidade o Igor, que se batizou recentemente aqui, o Everson, o Gabriel, a Jéssica, a Alana, deixa eu ver se eu não estou esquecendo de ninguém, e o João Pedro. E hoje pela noite, né, algumas pessoas vêm pela manhã, outras vêm pela noite, nós temos esse mesmo culto em 2 horários. Nós também temos alguns irmãos que nós estamos recebendo como membros aqui. Então, se você já fez os encontros de integração, já preencheu o cadastro de membresia e está aqui para ser recebido como membro da igreja, por favor, venha à frente. Eu não falo os nomes, porque às vezes a pessoa ainda está no processo de decisão, né, ou às vezes eu esqueço. Então, Josemar, Luiz, por favor, podem vir aqui. Uma alegria ao nosso coração receber vocês como membros da nossa família, né? Um presente de Deus. Cripa é um dos membros aqui da igreja, né? Que em algum momento tem um contato aí com o Josemar, que tem contato com o Luiz, e como é bom ver esse movimento do amor de Jesus fluindo aí, né? Então, se tornar membro da igreja é decidir fazer parte de uma comunidade de discípulos e entender que está nessa comunidade para viver a vida comunitária, para receber do Senhor através uns dos outros e para compartilhar do que vem de Deus através da sua vida também com os outros. E a gente sempre pede para alguém compartilhar o motivo pelo qual decidiu congregar, né, como membro agora da Igreja Batista da Comunhão. Josemar, então, já tínhamos combinado que seria ele que falaria. Graça e paz, igreja. Amém. Uma satisfação estar aqui na frente, né? Bom, o primeiro contato que eu tive falando da igreja aqui foi através do Felipe Cripa. Teve um dia que eu acabei me machucando na empresa e ele foi me levar para casa, que eu trabalho na Cripa, e eu vi as atitudes dele, né? Assim, e acabei puxando o assunto, né? Se ele ia alguma igreja e tal. E ele me falou que ele vinha aqui na Igreja Batista da Comunhão. E eu acabei pesquisando, isso foi o ano passado. E só que eu demorei para vir, né? Pesquisei bastante, assisti alguns cultos online, ao vivo, nos domingos, né? Esse horário. E até que eu decidi vir visitar. E nisso eu já convidei também o Eduardo. E então, estamos aqui. E o porquê a gente nunca sabe, né? Mas Deus é que faz a nossa história, né? E a gente vai entender lá na frente, às vezes, o porquê, né? Então, até às vezes o porquê que eu entrei na Cripa também, né? A gente vai entender lá na frente. Deus é tremendo. Aproveitar esse momento também para agradecer, provavelmente, as pessoas que oraram por mim, porque eu já tive um tempo adorando a Deus em outro lugar, acabei me afastando. Era líder em outra igreja, uma forma diferente, né, a visão, mas tive um tempo fora e a gente vê que a gente necessita, né, dessa comunhão em Cristo, em família, para a gente estarmos sempre acesos, né, porque na glória vai ser todos, né, que aceitaram a Cristo, nós estaremos todos juntos lá, certo? Também eu sei que a minha esposa vai ver
em casa, né? Era para ela estar aqui hoje, por alguns imprevistos não pôde estar, mas eu quero dizer que eu te amo, amor. O nome dela é Juliana, meu filho Benjamin, 2 anos. Tu é uma resposta de Deus na minha vida. No final de 2005 eu orei ao Senhor por uma esposa e Ele me deu você. Então você é um presente de Deus na minha vida. E eu queria agradecer ao pastor, a simplicidade da igreja e pela forma que vocês conduzem aqui, como vocês trazem Cristo Jesus pela palavra. Amém. Glória a Deus. Josemar, eu estou te chamando de Luiz porque tu te apresentou como Luiz. Então agora eu fiquei sabendo que é Luiz Eduardo, é isso? Então tá. Tá bom. Então hoje o culto está bem romântico, né? Ele aproveitou que a gente está online aí, né? Então benção, né? O amor do Senhor, né? Em nossas vidas e em nossas famílias. Glória a Deus, né? Aproveite, diga para sua esposa o quanto você ama ela, diga para o seu marido o quanto você olha, e daqui a pouco dá aquele benefício da dúvida dizendo o seguinte: olha, meu amor, hoje talvez Deus esteja me mostrando que coisas que eu vi a teu respeito, a nosso respeito, sejam diferentes. Vamos construir uma nova visão. Quem sabe é um novo tempo no teu casamento, quem sabe é um novo tempo na tua família. Amém? Então vamos colocar em pé, vamos orar celebrando a Deus aqui. Recebemos estes irmãos na nossa família. Pai, em nome de Jesus, nós nos alegramos por este presente que são Josemar, o Luiz Eduardo. Obrigado, Senhor, porque de alguma maneira o Senhor entendeu que em nosso meio o Senhor pode abençoar a vida deles e abençoar a nossa vida através da vida deles. Senhor, nós não podemos tornar esse grupo uma igreja, e isso é coisa que só o Senhor pode fazer, mas o nosso desejo é ser igreja com o Josemar, é ser igreja com o Luiz. E aí, Espírito Santo, está nas tuas mãos, do teu poder, e sabemos do teu interesse em que caminhemos assim, como uma família em Cristo Jesus, como um corpo vivo do Senhor. Então, Espírito Santo, faz o que a gente não pode fazer e aprofunda o nosso coração em Cristo, aprofunda o nosso coração uns com os outros, trazendo significado, trazendo vida. Nós te louvamos, Senhor, pela igreja que o Senhor tem edificado em nós. É graça tua, é bondade tua, é para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Recebemos vocês com alegria. Amém. Bênção de Deus. Bem-vindos oficialmente à família da comunhão. Organicamente vocês já eram, né? Então, antes de ir embora, assina lá no Crescer Mais. Antes a gente tinha um momento formal, assinava aqui, né? Mas ficava um peso tão grande. Então, assina o formulário de vocês lá, que é só o cadastro, porque nós somos igreja viva de Cristo, organismo de Cristo, mas também perante os seres humanos somos uma instituição, e como instituição tem algumas formalidades, como por exemplo, um cadastro, mas que a gente procura trazer vida a esse cadastro, porque lá a gente pede para colocar por que você decidiu se tornar membro da comunhão, né, coisas do coração também. Então, obrigado, gente. Nós vamos encerrar essa celebração celebrando, glorificando ao nosso Deus. E eu queria que você fizesse o seguinte agora. Você crê que Jesus está presente, sim ou não? E se você pudesse ver a presença dele, como é que você cantaria essa música agora, para ele? Será que tem diferença ou não tem? Jesus está presente, mas se você estivesse vendo ele, como é que você ia cantar isso para ele? Então a questão é, se ele está presente, eu não estou vendo fisicamente, eu não posso deixar que o que eu estou vendo ou deixando de ver determine como eu vou louvar, porque eu vou louvar pela fé. Jesus está aqui, é digno de toda honra, toda glória, e nós vamos celebrar, amém, comunhão? Amém. Então vamos celebrar, aleluia. É para ti, Senhor. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Louve o Senhor, aleluia, aleluia. É uma festa para Jesus. Te adorarei por tudo que é. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Jesus. Deus é bom, aleluia. Senhor, tu és
és bom, tua misericórdia é para sempre. Pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo Só com a bateria que é. agora. Te adorarei. Só com a bateria. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Mais uma vez. Aleluia. Te adorarei. Aleluia. Tu és digno. Aleluia, te adorarei Todo por mundo. tudo que Pra é. acabar, todo mundo. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Por tudo que é. Jesus é. Por tudo que é. Jesus é. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Tenha uma semana abençoadora, abençoada, com os olhos abertos em nome de Jesus. O sonho do Marco era que acontecesse isso. Para tudo, só o baixo agora. Não deu, não. Muito legal. Aí eu fui lá e não tava.